tudo bem? Estamos começando aqui nosso bate-papo missionário. Hoje nós temos aqui os convidados especiais, missionários do campo, no Pronas. Eu vou deixar para que eles se apresentem. Olá, meu nome é Ivone, sou missionária da Missão Pronas, atuando no campo em Moçambique, juntamente com meu esposo. Eu sou Davi Freitas, também atuando no campo transcultural pela Missão Projeto Nasce, e estamos no campo lá em Moçambique já por 4 anos. Que joia! Bom, então a gente vai fazer algumas perguntas para o Davi e a Ivone, para o nosso entendimento, para que a gente abra o nosso campo de visão em relação ao campo missionário, aonde eles atuam. Então eu queria fazer uma pergunta para vocês no sentido que, onde se encontra a área de atuação, do Pronas hoje lá em Moçambique? Nós moramos na província de Manica, vivemos na cidade de Chimoio, mas o nosso campo de atuação maior é em Vanduzi, chama Vila Vanduzi, onde nós temos a nossa farma missionária. É uma fazenda, e ali na fazenda nós plantamos também para ter recursos para os projetos e também para a manutenção da fazenda. Plantamos ali milho, plantamos mandioca, gergelim, e é onde também acontecem os projetos do Projeto Nasce. E a maioria dos missionários, eles residem na cidade de Chimoio, e tem alguns missionários que também Pronas tem missionários nacionais, que é o nosso alvo, ter missionários da terra, que vivem na cidade de Vanduzi, que é bem próxima, a 9 quilômetros da nossa fazenda missionária. E eles também plantam nessa fazenda, também tem ali a sua parcela para plantação da agricultura ali na fazenda missionária. E qual é a metragem da fazenda? Eu acredito que nós temos aproximadamente 30 alqueires de terra ali, onde nós desenvolvemos isso que nós falamos. Legal, eu vi na divulgação que o Pronas está fazendo, que há uma necessidade lá na fazenda de um trator, Sim. Isso, vai melhorar a questão do plantio também, isso? Sim, hoje tudo é feito manualmente, com arados, puxado a bois, eu trabalho braçal. A necessidade do trator é muito grande porque nos ajudaria imensamente, desenvolvendo muito mais, podendo ocupar mais o espaço da terra, podendo também aproveitar mais e agilizar mais. Assim nós teríamos uma produtividade maior. Joia. Bom, e qual a dica que vocês dariam para os novos missionários, para esses missionários que estão chegando agora fresquinhos no campo? Interessante, porque também aconteceu conosco, o que nós diríamos para essas pessoas missionárias? Recém-chegados. Exatamente, porque muitos têm aquele romantismo de ser missionário e tudo. Não tem muito mistério, mas o que nós recomendamos hoje seria não ficar afoito ao chegar no campo transcultural. Não já chegue e já querendo fazer. Precipitar, para realizar a obra ali, ver logo o seu projeto já sendo executado. Exatamente. Mas investigue, analise, olhe, tenta entender o povo, tenta entender a cultura, tenta se aproximar do povo, envolva com eles, mas no sentido de observação, não ainda querendo fazer, evangelizar, porque nós podemos errar, cair no erro de querer fazer tudo rapidamente. Exatamente. E aí caímos no erro de fazer errado. Para nós não errarmos, entenda a cultura. Isso. Entenda Se misture com eles, mas envolva com eles de uma forma simples, de uma forma onde você vai entendê-los, você vai viver com eles, não julgá-los. E ajudar, ser ponte, você Exatamente. se disponha, tá ali disponível a ajudar, vai ver que você é alguém que quer somar com eles, que está ali para realmente apresentar o Evangelho, mas de uma forma simples, se misturar com eles. Mas antes de você querer precipitar e já executar qualquer projeto que já venha com você, já está ali planejado, mas o importante são as pessoas. Então, os projetos acontecerão, o importante é as pessoas. Vai chegar um momento. Vai chegar um momento. Então, esse tempo de convívio,
né, social ali. É poder entender um pouco da oportunidade para a evangelização. Exato, você tem que ter uma leitura de onde Deus está, como Deus se manifesta ali, para Deus te orientar como você apresentar, né, o Evangelho, usando os costumes da cultura, porque tem uma ponte ali onde a gente vai poder apresentar o Evangelho. Isso, legal. Agora deixa eu te falar, a questão da cultura deles. Há um conflito, né? Há uma diferença muito grande entre nós brasileiros com o pessoal africano. Isso interfere um pouco no trabalho ou não? Bom, existem barreiras linguísticas assim de comunicação, né? Porque a linguagem que vem de Portugal tem alguns conflitos nos significados, alguns costumes que eles herdaram dos portugueses que não são os nossos. Então, como ele disse, temos que observar como é o agir deles, o que significa as expressões, para a gente não criar esse conflito de comunicação, entendeu? Então nós aprendemos os significados das palavras que são diferentes do Brasil, que às vezes expressões de amizade, expressões que realçam alguma coisa da cultura que aqui não tem esse significado. Então a gente pode criar conflito sim na comunicação. Então a gente procura, para ser entendido, nós temos que nos misturar e aprender as expressões lá no significado nosso aqui e fazer essa transição naturalmente. Com o tempo a gente vai aprendendo, usar os dados, mesmo porque, usar as coisas. Mesmo que nós falamos português e lá fala-se português, existem 41 dialetos diferentes no país. Isso. O país tem 29 milhões de pessoas. É um país relativamente grande, mas não tão grande. Então são vários dialetos. E só na província, no estado onde estamos inseridos, existem mais de 12 dialetos que se comunicam ali. Até entre eles, às vezes, porque vem de tribos diferentes, vem de raízes diferentes, há uma certa dificuldade de entendimento entre eles. Então imagine isso para o nosso lado. Porque muitas vezes, na hora de comunicarmos o Evangelho, a gente fala muito rápido. Nós falamos rápido, usamos palavras que eles desconhecem no português. Agora imagine isso para quem não fala português bem. Isso, e também... Só um minutinho. E também tem a questão que eu falei, compreensão do dialeto, costumes, tem a questão de... O que eu estava aqui em mente? Eu vou lembrar, depois eu te falo. A questão que eu quero só adicionar é que realmente você falou do conflito. Para o missionário fazer um estudo bíblico, uma pregação, usando totalmente a nossa linguagem que nós estamos acostumados aqui, amigo, é difícil. Então nós temos que nos adequar às expressões, porque isso facilita a maneira que nós explicamos ou ministramos a palavra. Precisa de adequação, porque realmente nós vamos falar lá e eles vão ficar balançando a cabeça, mas não entenderam nada, entendeu? Então a forma de falar, a linguagem, nós procuramos passar uma linguagem bem simples, usando recursos que nós conhecemos lá para explicar, como Jesus fazia nas parábolas, usando coisas bem comuns ao povo, para passar uma verdade, né? Uma verdade espiritual. É dessa maneira. Existe a tradução. Quer fazer, existe na tradução a dificuldade de entendimento também. Isso, a pessoa que está nos traduzindo, muitas vezes não conhece a linguagem bíblica. Isso. Então ele fala da maneira dele, que essa mesma jeito que ele está falando, para que os outros entendam, não vai expressar exatamente aquilo que nós queremos expressar. Ensinar na palavra. Então há essa dificuldade também. O ideal seria o missionário aprender algum dialeto, né? Mas que predomina na área, para ele poder transmitir ao coração. Muito jóia. Fala um pouco dos projetos que vocês desenvolvem lá, porque nós entendemos que o Pronace, quando ele entende que quando Deus chama alguém, Deus chama o homem completo. E o completo é que Deus colocou no coração do homem sonhos e projetos. Então, quando o missionário vem, ele vem para o treinamento, até mesmo para ser enviado, ele vai ser enviado com os seus projetos, com aquilo que Deus já plantou no seu coração. E nós cremos que foi da mesma forma com vocês. E vocês chegaram lá para desenvolver os projetos, né? E quais são os projetos que vocês desenvolvem lá? Então, nós estamos com o projeto Amigo dos Miúdos, que é um projeto que já tem sido divulgado no site, o Pronace tem divulgado esse projeto,
que nasceu com a necessidade de alcançar aquelas crianças na linha da pobreza, auxiliando elas nas áreas mais essenciais, que é a nutrição, a saúde e a educação. E claro, com o discipulado infantil, que nós também ministramos essas crianças, né, para ensinar então o evangelho para elas. Mas não só o evangelho, mas alcançando essa criança nessas áreas. Então o projeto Amigo dos Miúdos tem esse objetivo de achar amigos, apadrinhamento de crianças, dessas crianças, né, para que esse valor que nós recebemos possa ser investido na vida dessa criança. Um auxílio a material escolar, um auxílio a medicamentos que ela precisa, porque existe muita incidência de malária, outras doenças. A má nutrição é tremenda, é muito grande, remédios, né, que elas precisam para combater essa má nutrição com alimentos, que nós oferecemos lanches balanceados. E também queremos começar com a cesta básica para a criança levar para a sua casa. Então, são áreas necessárias para que a criança desenvolva melhor, né? Que é a educação, a alimentação e a saúde. E, claro, o pilar espiritual que a gente vai construindo aí através do discipulado para a criança chegar nesse conhecimento, né, de Jesus. Então, é nosso projeto. E nós... Infelizmente agora, né, graças a Deus que temos desenvolvido o projeto, mas podemos aumentar esse projeto de uma forma maravilhosa. No momento temos 60 crianças, mas o recurso humano é muito pouco, porque nós precisamos de mais pessoas para agregar nesse projeto. E aí nós teremos um alcance maravilhoso, porque a necessidade é grande na área que nós estamos. E aí, nosso rogo ao Senhor da Seara é que Ele envie trabalhadores, que envie pessoas, pedagogas, professoras, pessoas que gostam de trabalhar com crianças, para nós, então, aumentarmos essa equipe e alcançarmos mais pessoas. O nosso alvo é poder suprir a necessidade dessas crianças. Muito joia. Muito joia. É isso aí. Mas veja bem, Fernando, só um minutinho. Opa. Nós começamos com o nome do trabalho assim, como Pão do Céu. Este está dentro do Pão do Céu. Nós tínhamos ali um grupo que nós fazíamos evangelização, em torno de 150, 180, 200 pessoas. Esse era o grupo que nós trabalhávamos. Com a questão da pandemia, nós tivemos que reinventar. E dentro deste reinventar, nós tivemos que diminuir... Criamos alguns outros projetos. E também diminuir a quantidade de pessoas, a aglomeração menor. Então criamos outros projetos. Temos hoje ali também projeto com alfabetização de senhoras, com a Ivone. Mulheres. Ela alfabetiza pessoas que nunca foram, porque o índice de analfabetismo das mulheres é muito grande. Na zona rural. Nós estamos falando de zona rural, que é onde nós estamos inseridos, né? Então a Ivone tem esse trabalho ali. E eu ajudo um grupo pequeno também com inglês, mas com o intuito de evangelização também. Eu procuro palavras que vão adequar e aí... Criar oportunidades para conversar. Exatamente. Então com isso nós criamos palavras que vai ajudar essa conversação e levamos o Evangelho para esse grupo pequeno que nós estamos trabalhando também. Temos um programa para viúvas, um programa de cesta básicas. Cada mês essas viúvas recebem uma cesta básica, onde inclui ali a farinha, que é o alimento básico, sal, açúcar, óleo de cozinha, a vela, o fósforo, necessidades básicas, as coisas básicas. Então cada mês eles recebem essa cesta. E hoje nós temos cadastrado 22 pessoas. Nossa. E cada vez mais nos procuram mais viúvas da região, porque o índice de mortalidade ali é muito grande. A questão da malária e do AIDS, do AIDS. Não é? E esses programas só foram possíveis, amigos, por causa dos parceiros que nós encontramos no caminho, na jornada missionária, né? Isso. Então temos aí um grupo de parceiros que nos ajuda com essas cestas básicas. Os projetos eles só podem realizar, assim, claro, com o poder de Deus, nos ajudando, movendo pessoas para que elas ajudem os projetos a serem realizados e alcançar as pessoas. Porque nós não temos recurso, amigos, temos disposição, fé, força, muita vontade, e Deus nos usa e usa outras pessoas para nos ajudar. Realmente, missões fazem com os valentes que vão,
e com os valentes que ficam. Yeah. E os que ficam, muitas vezes, é aqueles que dobram os seus joelhos, mas também que investem, Isso, né? investir. Com seus recursos para que essas Ação. coisas aconteçam, né? E de fato as nações conheçam o Cristo a qual nos alcançou. Isso. Bom, a gente já vai fazer mais algumas perguntas para eles, mas rapidinho, aguarde aí, só vai um anúncio missionário para você aí. Fique esperto, fique ligado, bate-papo missionário. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Eu sou o pastor Labieno, estamos com o Pronasce desde o seu início e eu tenho atuado na área de treinamento de pastores e líderes no Brasil e fora do Brasil. E gostaria de desafiar você para que conheça o Pronasce, se envolva com o Pronasce. E nós temos muitas oportunidades dentro do Pronasce. O Pronasce chama Projeto Nasce porque ele trabalha em cima de projetos. Nós cremos que todas as pessoas que Deus chama para servi-lo conosco, Deus dá a elas visão, sonhos, o que nós chamamos então de projetos. O Pronasce recebe o missionário, bem como o seu projeto, o seu sonho, e juntos nós ajudamos uns aos outros a executar estes sonhos, estes projetos. Porque cremos que toda pessoa chamada por Deus tem dons, tem ações a serem feitas. E chamamos isto de projetos. Por isso chama-se Projeto Nasce, porque trabalhamos com as pessoas e os seus projetos diante e com todas as pessoas com as quais nós trabalhamos. Então está aí um desafio para você de se juntar a nós, de realizar o seu chamado, a sua vocação e os projetos que Deus tem ao seu coração. Então seja bem-vindo, se aproxime do projeto, conheça o projeto, temos o nosso site e vamos caminhar juntos, porque temos muitos povos para serem alcançados, visando sempre o homem todo com o evangelho todo. Tamo juntos. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias e disse: vai. Aí galera, estamos de volta, beleza? Davi, você falou para mim a respeito de mais um projeto que vocês estão, né, já iniciando lá. Como é que é esse projeto? Orlando, as chuvas destroem muitas casas, porque as casas são feitas de sapê, que nós falamos aqui, né, de paus, e depois capim coberto. E algumas são feitas de tijolo de barro, sem queimar. Esse tijolo não tem resistência. E quando vem a chuva, aquele barro derrete e as casas são destruídas. E acontece muito. E no nosso meio ali, nós temos visto muita necessidade, pessoas muito carentes mesmo. E nós temos ajudado algumas famílias com esse intuito de ajudá-los a construir casas boas, no sentido assim, blocos de cimento, o tijolo queimado, resistente, com mais estrutura. Não casas grandes, porque nós não temos condições, nem casas que vão atender todas as necessidades, mas o básico, mas com estrutura boa, com resistência. Então, nós já fizemos umas 3 casas já, e ajudamos 3 famílias, e temos vontade de ajudar mais. Com parceiros, né? Parceiros que nos ajudem a construir casas lá. E graças a Deus, eu não sou um construtor, eu não sou um pedreiro, mas o tempo de Pontalina aqui me ajudou a conhecer alguma coisa. E isso tem sido usado lá em Moçambique. E essa é a nossa intenção também, de ajudar com casas. Já temos mais 3 pessoas na lista, na espera. Uma já começamos, a outra está na espera.
E fazemos isso com recursos, às vezes que... Isso foi compartilhado, essa necessidade, né? Lembra? E aí Deus levantou um parceiro lá fora para ajudar nessa construção da casa. De uma delas, né? Uma pessoa teve A outra a gente esse faz coração. por nós mesmos e nós Deus ajudamos. tem feito isso aí. Uhum. Graças a Deus, tem colocado no nosso coração e você não imagina a alegria desse povo quando vê uma casa que não vai cair na próxima chuva. Isso. É interessante demais. É uma festa, É uma festa, a gente se emociona com isso, porque realmente é pouca coisa que para nós aqui talvez não faria diferença, mas lá faz muita diferença. Eles se alegram muito pouco, amados. Amém. Bom, amados, missão não é simplesmente ficarmos em quatro paredes, acomodados, ou simplesmente buscando a Deus e para que Deus satisfaça as nossas vontades. Nós somos chamados para cumprir a missão de Deus. E a missão de Deus é gente. É aqueles a qual Ele reservou, Ele escolheu. E tem muitos, espalhados nas nações e até mesmo dentro do nosso país, a qual Deus quer salvar. E Ele chama você, chama nós, chama todos, a qual Ele escolheu, para que comunique o seu reino, comunique a sua verdade. E é isso que nós fazemos como organização missionária. Exato. Bom, eu queria pedir para o Davi e a Ivone trazer uma palavra para todos nós, você está nos acompanhando aí, os nossos parceiros, uma palavra que está no seu coração, que você queira trazer como devocional para nós, para a gente já partir para o nosso encerramento desse bate-papo missionário. Pode começar assim. Como nós estamos aí celebrando 20 anos de Pronasce, nosso aniversário, nós estamos felizes de estar no Brasil e poder fazer parte dessa celebração, dessa missão que nós amamos e servimos aqui. Ontem tivemos uma celebração e numa parte que participamos, compartilhamos uma palavra que tocou muito ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês, que foi ali em Atos, Atos 17, o capítulo onde Paulo visita ali Atenas e ele está ali com aquele povo, e ele procurando uma chance ali para compartilhar o evangelho. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era muito inteligente, perspicaz, e Deus ali sinalizou para ele observar os monumentos que tinham aquela cidade, e ali tinha várias estátuas, várias coisas dedicadas àqueles deuses, e no cantinho lá ele viu algo escrito, um monumento escrito ao Deus desconhecido. Então foi ali essa brecha que ele achou para apresentar o Deus desconhecido àquele povo que eram filósofos, pessoas muito cultas, e ele conseguiu captar assim, as pessoas, a atenção das pessoas a dizer e apresentar o Deus desconhecido. E ali Deus tinha dito a ele, naquela passagem, Deus dizia a ele, para ele não se calar, para ele aproveitar a oportunidade e não temer, porque Deus estava com ele. Então nós abraçamos muito essa palavra, amados, a você que está aí com medo, de obedecer o chamado, de responder, de dar uma resposta ao Senhor, como Isaías foi bem preciso, de servir a mim, eis-me aqui, E Paulo, então, ele aproveitou a oportunidade, ele não perdeu, ele não se calou, ele não ficou temeroso ali de ser questionado ou o público o intimidou. Ele usou o poder do Espírito, o poder do Senhor, para compartilhar essa mensagem maravilhosa àquele povo. Então, amigo, amado, não se intimide. Não pense que você é incapaz, não pense que você não vai conseguir responder ao seu chamado. Todos nós ficamos assim atônitos, quando Deus nos chama e dá um congelamento, meu Deus, vamos conseguir. Deus nos capacita, Deus capacita o escolhido, Ele dá todos os recursos que precisamos para atender aquele chamado e a glória dele ser vista através de nós. Então é fantástico ver a experiência de Paulo nas viagens missionárias, os confrontos que ele tinha. O mesmo acontece conosco, as adversidades, as intimidações da cultura, as limitações financeiras, Mas o importante é permanecermos
focado no alvo. Jesus Cristo é o nosso alvo, anunciar essa pessoa que é Ele, né? A proposta do Evangelho de salvação, libertação, e esse amigo que apresentamos no conviver, porque missões é viver Cristo no meio das pessoas. Então não temas, meu amigo, não temas, porque Deus é contigo. O Senhor é que apresenta a nós as pessoas, Ele escolhe todo o caminho, Ele faz a nossa agenda, como nós aprendemos, né? Então é fantástico caminhar com Cristo todo o tempo. Não temas, porque Deus nos fortalece, está conosco e é o nosso amigo e conhece as nossas necessidades, e Ele está o tempo todo no caminho, né? E não pense que é muito cedo para você ir para a missão. Isso. E nem muito tarde. Exatamente. Porque muitos pensam assim, quando eu aposentar, eu não estarei fazendo nada, aí eu posso servir. Esse pensamento é errado. Quando Deus chamar você está com 18 anos, 20, 21, 22, 30, esse é o momento certo. Mas também, se você está com 50, 58, eu cheguei em Moçambique com 58. Isso. E eu ainda sinto que tem muito tempo ainda para me dar ali em missões. Amém. E não tenha medo, porque Deus fala assim para nós, eu estarei contigo. Isso. E Deus sempre esteve conosco, sempre nos e está conosco ali em Moçambique. Nunca nos faltou nada além do que nós precisamos. A necessidade suprida, sempre. Esse Deus é tremendo. Aleluia. É isso aí, galera. Muito obrigado a vocês pela contribuição. Muari Wakanaka, Deus é bom. Muari Wakanaka. Amém. Estamos encerrando aqui mais um programa, né? Mais um bate-papo missionário. E eu quero deixar aí para você. Visite o nosso site www.pronas.com.br ou nos envie uma mensagem missãopronace@gmail.com. Se você tem interesse, né, de ser um missionário, ser capacitado, tem o interesse também de ter uma capacitação missiológica, entre em contato conosco, visite o nosso site, pegue informações, nós podemos ajudar você a enganjar e a melhorar o seu ministério nessa proporção, nessa proposta de missiologia e tudo mais. Amém. Pronace conta com você, contribua, ore e venha. Amém? Deus abençoe. Um abraço.